Pessoal, esse vídeo específico é para a gente concluir um pouco a ideia sobre o continente africano, especificando a história da África no Brasil, tá? Porque eu já gravei um vídeo falando sobre os reinos africanos, os principais reinos africanos e a riqueza cultural daqueles povos que habitavam o continente africano antes da chegada dos europeus e o impacto que trouxeram para aquelas civilizações, tá? E aqui nesse vídeo eu quero fazer um compilado geral, dar uma pincelada sobre o assunto e falar também sobre as identidades afro, né, e a contribuição cultural dos africanos no Brasil. Embora eu tenha falado um pouco lá eu foquei no primeiro vídeo sobre como se organizavam as sociedades africanas, especificando lá o reino de Gana na região do Sahel, o reino do Mali, os povos iorubás, os povos bantus, alguns impérios que se originaram dos povos bantus, como o Congo e alguns outros. E nesse vídeo então eu quero fazer um apanhado geral do que a gente costuma falar muito em sala de aula, mas diante dessa pandemia não podemos estar juntos, então eu quero falar um pouquinho sobre algumas situações muito precisas, tá? Inclusive, no material eles colocam assim: a história da África no Brasil, do silêncio à obrigatoriedade. Por quê? Porque no Brasil, durante muito tempo, tentou-se negar a presença africana e a importância da população negra para a construção do país em geral, inclusive a construção cultural do Brasil. Mais de 388 anos de escravidão africana no Brasil deixaram suas sequelas. Só que nunca se estudava a real importância dessas populações, não se estudava a história da África, dos reinos africanos. Somente em 2003 foi preciso que criasse uma lei que obrigasse o estudo da África nas escolas. É um absurdo ter que criar uma lei para que isso seja ensinado nas escolas, porque até então o que se falava dos africanos? Que eles tinham sido escravizados, ponto. Qual a importância dessa população, né? E lembrando que a África é um continente imenso que representa o berço da civilização humana e que mesmo assim criaram-se estereótipos absurdos, inferiorizando essa população, chamando aquela população de exótica, chamando aquela população de primitiva, de animistas, porque tinham muitas crenças, né, politeístas, diferentes do cristianismo pregado pelos europeus. Inclusive, né, muitas teorias raciais surgiram, principalmente no século XIX, com o imperialismo, ou chamado neocolonialismo, que eu também gravei um vídeo para que a gente tenha essa ideia, né? Quem quiser assistir agora assiste, mas pode deixar mais para frente, porque a gente também vai abordar essa questão, tá? Então a gente segue um cronograma, acho que fica muito mais fácil. Mas durante esse século XIX, criou-se a ideia de que os brancos tinham a missão civilizadora de levar o progresso e civilização para os povos africanos, como se os povos africanos não fossem civilizados, tá? E aí vem essa... O que é ser civilizado, né? Porque se a gente for ver a etimologia da palavra, nós não somos nem um pouco civilizados, né? Um povo que continua com preconceitos, matando quem acha que é inferior, considerando alguém inferior, né? Tantos absurdos, né? E após o processo de descolonização da África, que nós também estudaremos futuramente, já estudamos, né? A gente vê esse assunto no 8º ano e a gente revê no ensino médio, tá? Quando houve o processo de descolonização, com as independências daqueles países que tinham sido colonizados por diversos países europeus, começam os historiadores a desvendarem alguns documentos deixados que vão revelar uma África plural, diversas Áfricas dentro daquele continente, mostrando então, né, que aquela visão preconceituosa europeia tinha que ser desmistificada, né? A gente tem que de alguma maneira tirar o véu que cobre a verdade sobre a história da África, e é por isso que precisamos estudá-la. Por isso que eu gravei um vídeo falando só sobre reinos africanos. O Brasil tem uma dívida histórica e não adianta a gente negar. Muitas pessoas falam assim: eu não tenho nada a ver com isso, eu não escravizei ninguém. Bom, podemos não ter culpa, porque culpa, segundo
Karl Jaspers, que é um estudioso, a culpa é algo direto, né? Você teria que ter participado diretamente. Podemos não ter culpa, mas temos responsabilidade, tá? Eu acredito muito nisso. Nós temos responsabilidade em mostrar a história africana, a relação da história africana com o Brasil e nos responsabilizarmos pela luta contra o racismo. Como diz, né, Angela Davis, como frisa muito bem a Djamila Ribeiro, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista, você tem que se colocar, né, você tem que se posicionar. E claro, respeitando que os movimentos negros têm que ser liderados pelos negros, mas nós podemos estar ali na retaguarda. Nós podemos não, né? Nós devemos estar. Eu acho que isso é fundamental. Então, falei sobre a obrigatoriedade do ensino, né? Não deveria ser obrigatório, deveria ser, né, a gente ter essa consciência coletiva dessa dívida histórica que temos. Bom, a presença europeia no continente africano deixou muitos resquícios que foram trazidos para cá. E tem um ponto fundamental, que eu falei muito rapidamente no vídeo de reinos africanos, mas eu quero frisar nesse vídeo, tá? Porque muita gente também justifica absurdamente a escravidão africana dizendo que a escravidão já existia nas sociedades africanas em geral, não foi o europeu quem inventou. Existia escravidão na sociedade africana? Sim. Haviam tribos e grupos étnicos diferentes, que muitas vezes eram considerados inimigos. E isso aconteceu não só no continente africano, como em diversas populações, né? Nos povos antigos era muito comum que houvesse a escravidão dos povos dominados, que portanto se tornavam prisioneiros de guerra e assim se tornam escravos. Não estou dizendo que isso seja bom, né? Ou que seja menos pesado. Mas é menos pesado em qual sentido? Quando o europeu passa a escravizar as populações africanas, o significado é outro, porque o valor dessa escravidão passa a ser monetário. Não era mais uma escravidão porque é prisioneiro de guerra, é uma tribo inimiga, tentou invadir meu espaço e eu escravizei. Não. O europeu escravizou a população africana porque considerava inferior, baseado em ideias raciais, o chamado darwinismo social, o fardo do homem branco, de que o homem branco é civilizado e deve levar o progresso para essas raças que são inferiores. Era isso que o europeu acreditava. Então tem essa justificativa, baseada em teorias raciais, e um valor monetário, porque a escravidão dos africanos tornou-se um valor comercial. Ela tornou-se comercial. Vender um escravo africano era muito lucrativo. O tráfico negreiro era muito lucrativo. Não foi à toa que substituíram a mão de obra indígena no Brasil pela mão de obra escrava africana. Por quê? Nós vimos que entre todas as razões, além da dizimação absurda da população indígena também, havia a questão do tráfico negreiro ser extremamente lucrativo. Então, entende? O peso é outro, o significado é outro. E isso causa um impacto social muito transformador, tá? Culturalmente falando, tá? Bom, outro ponto importante que a gente tem que salientar é que os africanos escravizados trouxeram para cá sua cultura, suas crenças. Foram obrigados a abandonar muitas delas e para que pudessem, né, manter as suas crenças religiosas, por exemplo, misturavam com alguns elementos católicos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E muitas vezes a gente tenta apagar, a gente não quer lembrar ou a gente nem estuda, né, para falar o quanto essa população africana colaborou para a construção da nossa identidade cultural como um país diverso que somos, tá? Essa identidade afro que existe no Brasil e que nós não podemos permitir que se apague, tá? E que as pessoas minimizem ou achem que é vitimismo falar em racismo, porque o racismo no Brasil é um racismo estrutural, tá? Bom, entre esses diferentes grupos étnicos e linguísticos que vieram para cá, nós temos uma variedade de cultura que é trazida junto com isso, tá? E vai haver um sincretismo no Brasil, que é a mistura da cultura africana com a cultura do Brasil, que já é diversa, porque nós nos misturamos com indígenas, com os europeus, com muitos povos, tá? Nós somos uma diversidade, no nosso sangue correm vários sangues, e isso que nos torna, né, uma sociedade plural. Que pena que nem todo mundo consegue enxergar isso. Essa cultura afro-brasileira, então, se mistura na música através do samba, a capoeira, que era um tipo de luta que durante muito tempo foi proibido, trazido pelos africanos, a questão da culinária, o vatapá, o acarajé,
o munguzá, a feijoada, que todo mundo tanto gosta, inúmeras festas, né, fazem feijoada, a cocada, a bala de coco. Então a culinária africana se mistura à nossa. Então existe isso dentro da gente. E as religiões, como o candomblé e a umbanda, por exemplo, que são extremamente perseguidos no Brasil. As pessoas falam sem sequer conhecer, né? E se for falar, mas pratica coisas ruins, em todas as religiões existem seres humanos, e os seres humanos é que são ruins. Se revelam muitas vezes sem caráter. E isso existe em todas as igrejas, em todos os rituais religiosos, tá? Mas com relação a essas religiões, por exemplo, o candomblé, ele nasceu na África e veio para o Brasil, né? Se tornando então uma religião afro-brasileira, que cultua os seus orixás, que para eles são divindades, né, ligadas à natureza, que protegem. Eles leem os búzios, né, entrando em contato com esse mundo espiritual. E para fugir das perseguições durante a escravidão, os africanos misturavam com os santos católicos para eles poderem cultuar os seus orixás. Isso deu origem ao candomblé aqui no Brasil, mas essa religião já tinha nascido na África. Agora no Brasil nasce a Umbanda, a partir desse sincretismo religioso ainda maior, né, que mescla elementos tanto do candomblé quanto do catolicismo e do espiritismo. Há essa mescla dessas três religiões, tá? Que considera o universo povoado de entidades espirituais, que eles chamam de guias. Para eles existe o contato com o outro mundo através dos médiums. Também acreditam nos orixás, que são as divindades, por isso que existe essa mistura entre o candomblé, o catolicismo e o espiritismo, que dá origem à Umbanda. E muita gente sem conhecer fala muitas bobagens. Para que a gente possa conhecer a história da África, é preciso muito estudo. É claro que em 2 vídeos, como o vídeo dos reinos africanos e a ligação da história da África no Brasil, né, essa presença marcante, é impossível em vídeos tão pequenos. Então eu gostaria de indicar alguns livros para vocês. Um deles é O Espetáculo das Raças, da Lilia Moritz Schwartz, que é uma antropóloga, historiadora, que eu tive a chance de conhecer, sensacional. Eu já li esse livro umas 2 vezes, eu emprestei para minha afilhada agora, então não está comigo aqui. Mas tenho uma infinidade, tá, de leituras. Djamila Ribeiro é alguém que a gente tem que conhecer, tá? E A Grada Quilomba, esse é um dos livros que mais me marcou. E eu acredito que todo mundo deveria ler, tá? Chamado Memórias da Plantação, onde ela deixa muito claro que o colonialismo, ele é uma ferida que nunca foi tratada. Nunca. É uma ferida que dói sempre. Por vezes infecta, outras vezes sangra. Então, o colonialismo tem um papel muito forte na perpetuação do racismo no Brasil ou no mundo, tá? Então leiam, Grada Quilomba, quem tiver a chance, quem tiver a oportunidade, compre, vale muito a pena, tá? Não tô ganhando nada, tá, gente? Tô fazendo propaganda pra ganhar. E tem uma coleção de livros que é sensacional, porque, gente, a gente nunca vai saber tudo. Nós temos que ter a humildade. Eu, por exemplo, como mulher branca, eu tenho que reconhecer um lugar de privilégio que eu ocupo na história. Então, o mínimo que eu posso fazer é tentar conhecer a história desses povos, dessa população negra, dessas mulheres negras, para aí sim eu poder falar que eu entendo um pouco sobre o assunto. Lugar de fala, de Djamila Ribeiro. É imprescindível para entender tudo isso. Juliana Borges com Encarceramento em Massa. Por que existem grande parte da população brasileira encarcerada é população negra? Porque o negro é bandido? Não. Porque é uma dívida histórica, eles não foram reinseridos à sociedade. Tem uma série de questões que a gente precisa entender, tá? Apropriação cultural, Rodney William, tá? É fundamental. Racismo recreativo, esse livro mexeu comigo, Adilson Moreira. Mexe ainda, tá? Eu acho até que a gente poderia ir mais pra frente, é que agora nós estamos numa situação muito difícil, tem sido exaustivo trabalhar dessa forma, mas nós poderíamos fazer uma oficina e cada mês trabalhar um desses livros, seria fantástico. Empoderamento, com a Joyce Beth, são nomes assim fundamentais. Djamila Ribeiro, eu comprei 2 vezes o mesmo livro, essa sou eu. Interseccionalidade, com a Carla Acotirene, que é fundamental. E a Djamila Ribeiro novamente com um pequeno manual antirracista. Enfim, gente, tem uma infinidade de literatura, né, no Brasil e no mundo que nos ajuda a entender
esse racismo estrutural do Brasil e o racismo no mundo. Nós acompanhamos recentemente a morte daquele garoto, mais um garoto negro que foi assassinado dentro da própria casa pela polícia que deveria protegê-lo, no Morro do Rio de Janeiro, João Pedro, de 14 anos. Quantas garotinhas como aquela menina Ágata indo para a escola dentro da Kombi com a família foi baleada, né, executada por alguém que também deveria protegê-la, mais uma menina negra. Né? Quantos corpos negros morrem todos os dias? E nós sequer ficamos sabendo. Aqui e no mundo. Haja vista agora esse moço nos Estados Unidos que foi morto de maneira cruel por um policial branco que já tinha imobilizado o rapaz e ele dizendo que não conseguia respirar, continuou apertando o pescoço dele, né, ajoelhado sobre ele e matou. Matou, com requintes de crueldade. Mas está sendo julgado lá por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Por isso, se levanta um movimento, né, demorou muito para eles se levantarem, né, dizendo que vidas negras importam. E que a gente se importe, que a gente busque conhecer a história antes de se pronunciar. Antes que a gente fale alguma bobagem, tá? Eu sei que tem muita coisa, isso é muito resumo, tá? Dei algumas dicas, quando vocês tiverem tempo, eu sei que pra vocês também tem sido um desafio muito grande estudar em casa. Mas a gente vai se falando, tá? Assistam primeiro, então, eu vou passar pra vocês o vídeo de reinos africanos, depois vocês assistam esse vídeo, e aí vocês vão entender, né, essa ligação profunda que nós temos com os africanos, e por que eu falo, e todos os historiadores dizem que nós temos uma dívida histórica com os negros nesse país, que é a maioria da população, chega a cerca de 54% da população do Brasil é a população negra, mas eles não ocupam os espaços de poder. Em escolas particulares quase não temos professores negros, no Congresso nós quase não temos políticos negros, na medicina nós quase não temos alunos negros, e aí a gente diz que não existe racismo. Aí a gente questiona a questão das cotas, que aí fica para uma próxima vez para a gente discutir. Mas pensem, reflitam, por que eles não ocupam esses espaços de poder? Porque as oportunidades não são as mesmas. Porque a história deles não é a mesma que a nossa. A gente pode ser pobre, tá? Você pode, mas eu também sou pobre. Ele é pobre, mas ele além de pobre, ele é negro. Além de pobre, ele é preto. E ser preto nesse país faz você ter uma vida muito mais difícil. Tá? Faz você ser condenado pela cor da sua pele. E isso é inadmissível, tá bom? Gente, ó, um beijo, bons estudos, façam leitura de mundo, pra gente ampliar a nossa visão e combater preconceitos. Porque a gente tenta dizer, eu não tenho preconceito. Todo mundo tem. E é por isso que a gente tem que brigar. Eu brigo todo dia comigo mesma. Pra no meu vocabulário não usar a palavra preconceituosa, e diversas vezes a gente usa, sem perceber. Porque é uma herança cultural que a gente recebeu. Só que a gente pode combater? Sim, é um exercício diário, tá bom? Gente, um beijo pra todo mundo. Eu vou baixar esse vídeo, que demora um pouquinho, e enviar pra vocês.